Ao anunciar a sua nova política tarifária, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poupou a Rússia, junto com Belarus, Cuba e a Coreia do Norte. Ele alegou que estes países já sofrem muitas sanções e que o comércio com eles é irrisório. Mas apesar de estar fora da lista de tarifas, a turbulência no mercado mundial não passou despercebida pela Rússia, que manifestou sérias preocupações com o efeito que as medidas podem ter em sua economia. É o que comentou a chefe do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina. Mudanças tectônicas no comércio global estão se desenrolando diante de nossos olhos e ainda é muito difícil avaliar para onde elas levarão a economia mundial e como afetarão a Rússia. Este é um novo risco significativo que devemos levar em conta. Na última quarta-feira, dia 10, Trump recuou parcialmente e anunciou uma pausa por 90 dias na aplicação de tarifas contra todos os países, menos a China. Em meio às sanções do Ocidente contra Moscou, a China se tornou o principal parceiro político e econômico da Rússia. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, condenou as medidas de Trump. Em relação à chamada guerra tarifária entre os Estados Unidos e a China, gostaríamos de salientar que quaisquer choques na economia mundial que ameacem desacelerar suas taxas de crescimento e o declínio geral do consumo têm uma projeção negativa sobre muitos processos globais. A situação desperta particular preocupação quando envolve as duas maiores economias do mundo. A última decisão tarifária da Casa Branca, que vai contra e é contrária ou viola regras fundamentais da OMC, demonstra que Washington não se considera mais vinculado às normas do direito comercial internacional. Para a Rússia, o primeiro sinal de alerta econômico da guerra tarifária dos Estados Unidos é o preço do petróleo, que vem sofrendo forte queda nos últimos dias, atingindo o menor patamar dos últimos anos. As exportações de petróleo são fundamentais para a economia russa, e a alta do preço do barril nos últimos anos ajudou a manter a estabilidade econômica no país, mesmo com todas as sanções do Ocidente por conta da guerra da Ucrânia. Para o analista-chefe do Fundo Nacional de Segurança Energética da Rússia, Igor Ushkov, esse cenário pode causar um déficit orçamentário maior do que o planejado. A aplicação de tarifas contra outros países por parte dos Estados Unidos é negativa para a Rússia. Nós vemos que o preço do petróleo caiu, o que para nós é um efeito indireto. Presume-se que a adoção pode desacelerar o comércio entre vários países, o que quer dizer que a produção de mercadorias vai diminuir e o fornecimento vai diminuir. E isso quer dizer que o uso de combustíveis para o fornecimento também diminuirá, o que leva a um excedente no mercado, por isso os preços caem. Nós deveríamos vender o nosso petróleo por cerca de 6.700 rublos o barril e vendemos a cerca de 5.000 por barril. Isso quer dizer que a Rússia terá um déficit orçamentário maior do que o planejado. O motivo pelo qual Donald Trump não incluiu a Rússia na lista de tarifas vai além da alegação de baixo volume comercial. Uma das prioridades da política externa dos Estados Unidos é a resolução da guerra da Ucrânia. E nesse sentido, para Trump, é muito importante evitar um desgaste com o presidente russo Vladimir Putin antes da hora, aumentando assim as chances de um acordo de paz no futuro. Mas nada exclui a possibilidade dos Estados Unidos incluírem a Rússia em mais sanções, caso Vladimir Putin não aceite os termos dos Estados Unidos e da Ucrânia sobre um cessar-fogo. Por outro lado, para o analista Igor Ushkov, a guerra comercial de Trump também pode ter um efeito geopolítico inverso para os Estados Unidos, fortalecendo a aliança entre países do sul global e minando as pretensões hegemônicas estadunidenses. Ao mesmo tempo, os gestos radicais e excêntricos de Donald Trump e a sua guerra comercial contra todo o mundo que foi anunciada, mesmo que tenha recuado depois, de qualquer forma é um sinal de que os Estados Unidos vão se tornando um parceiro cada vez mais não confiável. Se antes a gente via dos Estados Unidos uma ameaça militar, ameaça política, agora nós vemos que os Estados Unidos estão demonstrando uma guerra econômica contra todo o mundo, independente se é aliado ou não. Tudo isso enfraquece uma certa autoridade dos Estados Unidos e cada vez mais países entendem que é preciso ter um sistema econômico alternativo, que não é só o dólar, mas que as moedas nacionais devem ser utilizadas para comércios internacionais, que é preciso ter um sistema reserva de transferências bancárias para além do SWIFT, que é preciso ter sistemas de pagamento de cartões que não sejam só Visa e Mastercard, mas ter alguma outra alternativa. Por isso, a situação atual acaba permitindo uma conjuntura para um mundo multipolar, tanto na política quanto na economia.